Agora vamos olhar para a palavra do nosso Deus, olhar para o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 10. Quem tem a sua Bíblia aí à mãos, na sua casa, já vai pegando esse texto, Efésios, capítulo 4, versículo 10. E refletir, olhando para esse texto, sobre a seguinte pergunta: onde está Deus? Onde está Deus? Antes de refletir sobre esse tema, eu peço também a cada um de vocês que feche os seus olhos e que me acompanhe neste momento em oração. Amado Deus e Pai, nesse momento que nós nos reunimos com todos aqueles que agora ao vivo acompanham este momento na sua casa, queremos também ser um instrumento nas tuas mãos para levar a tua santa palavra ao coração de todos, bem como a todos aqueles que posteriormente acompanharão e tirarão um momento para estudar a tua palavra, usando como auxílio também este meio. Abençoe a todos estes com o teu Santo Espírito, que ele possa abrir o seu coração e a sua mente, e que assim eles possam também, de uma forma toda especial, compreender a tua palavra, e que ela faça sentido em sua vida, e que assim eles possam ser alimentados por ti, ó Deus, em sua fé. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós te pedimos e oramos. Amém. Esse momento de estudo faz parte da série de estudos que nós iniciamos há um tempo atrás, falando sobre o mistério de que Jesus Cristo vive em mim e vive em cada um de vocês. Essa série de estudos está também arquivada tanto no canal da nossa comunidade como no Facebook, no canal do YouTube. Então, aqueles que quiserem acompanhar todos esses estudos e compreender um pouquinho mais a fundo de como Cristo, como Jesus, vem até cada um de nós e faz morada em nosso coração, também fica assim o convite. Dentro dessa série, hoje nós queremos olhar para um assunto muito intrigante, para um assunto todo especial. E diante de tantas coisas que nos cercam nos últimos tempos, diante de tantas coisas diferentes que acontecem, muitas vezes nós somos questionados, ou nós mesmos nos questionamos da seguinte forma: onde está Deus? Onde está Deus em meio a tudo isso que acontece ao nosso redor? Há quem diga, por exemplo, que Deus está em toda a força sobrenatural, em toda a energia que vem da natureza, ou tantas outras formas como pode ser encontrado no sol, no vento, enfim, em elementos da natureza. Outros tantos acreditam que Deus está num lugar distante hoje, na companhia de Jesus Cristo, sentado à sua direita, de onde então eles observam tudo aquilo que acontece nesse mundo e estão sempre prontos para julgar a todos aqueles que não obedecem à sua santa vontade. Ainda outros que falam de um Deus presente, de um Deus mais próximo do ser humano, de um Deus que estaria aqui entre nós. Onde você acha que Deus está? Queremos olhar um pouquinho para a palavra do nosso Deus, texto de Efésios, capítulo 4, no versículo 10. Ensina esse capítulo de Efésios, o apóstolo Paulo está animando o seu povo, a sua igreja, a respeito de tudo aquilo, ou falando a respeito de tudo aquilo que Deus traz de dons, de bênçãos ao seu povo. E o apóstolo Paulo usa o exemplo, ou fala de Jesus Cristo, dizendo que aquele que veio a nós, aquele que subiu aos céus, é este que agora continua abençoando o seu povo. E no versículo 10, ele nos traz um texto muito especial. Quem tem a sua Bíblia, acompanhe na Bíblia, também será colocado na tela. Versículo 10 diz assim: assim quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Aquele que desceu é o mesmo que subiu. O apóstolo Paulo fala de Jesus Cristo, o prometido do Antigo Testamento, aquele que os profetas anunciaram como sendo aquele que viria para salvar a humanidade, o Deus que se fez carne e habitou entre nós,
como diz a palavra de Deus. Este Deus que começa e vive aqui entre os seres humanos, que começa o seu ministério terreno anunciando e pregando que o reino de Deus está próximo, está perto de cada um de nós e que deveríamos, por isso, nos arrepender. Este Jesus foi morto, sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu diante dos olhos dos seus discípulos aos céus. Atos capítulo 1 nos conta essa história. E este mesmo que subiu aos céus, ele preenche agora todo o universo, diz o apóstolo Paulo, que foi além dos céus para preencher todo o universo. Poderíamos aqui já responder a pergunta feita do início, que é o nosso tema. Poderíamos também assim responder e concluir que Deus está muito próximo de cada um de nós. Mas queremos olhar e aprofundar um pouquinho mais esse estudo e lembrar de algumas coisas que já aconteceram em diferentes épocas e como nós podemos ter a certeza da presença de Deus em nossa vida. No ano de 1961, dia 12 de abril, o cosmonauta russo Yuri Gagarin tornou-se então o primeiro homem a ir para o espaço e sair da Terra 300 quilômetros acima. E ao retornar então, ele diz a famosa frase, em tom de deboche, que ficou tão conhecida. A frase é a seguinte: eu não vi Deus. E na época, e também até hoje, essa frase é tida muitas vezes como uma resposta da ciência à existência de Deus. Porque naquele momento da história, muitos cristãos defendiam uma ideia de que quando Jesus subiu aos céus, ou foi levado aos céus, ele estaria desde aquele momento num lugar distante, num lugar que nós chamamos de céu, e que ali ele reinaria com todo o poder, com toda a glória, e portanto muito distante do ser humano, para que o ser humano pudesse ter alguma relação com este Deus, deveria de cumprir uma série de regras e fazer uma série de coisas. Essa ideia não era muito popular, ou era muito popular na época e continua sendo muito popular ainda hoje. Muitos cristãos pensam que Deus está num lugar distante, Deus está nos céus e de lá ele observa toda a humanidade. E que para atingir a este Deus, nós precisamos fazer uma série de coisas. Também essa ideia já era muito difundida no tempo da Reforma Luterana, quando então alguns teólogos liderados por Ulrico Zwinglio também discutiam muito com Lutero, afirmando sempre ou dizendo sempre que Deus, ou que Jesus Cristo, estaria na companhia do Deus Pai nos céus e que ele não poderia estar aqui conosco. Já falei sobre isso em outro estudo e o quanto essa teologia de que Deus está longe de nós lá nos céus, o quanto que ela interfere no nosso dia a dia e na nossa relação com Deus. Esses teólogos argumentavam usando a palavra de Deus, dizendo que quando Jesus foi levado aos céus, a partir daquele momento, ele não poderia mais estar aqui fisicamente entre nós, porque lá ele permanece sentado à direita do nosso Deus e Pai. Quando olhamos para a palavra de Deus e olhamos de uma forma muito rasa, muito simples, por vezes até essa ideia pode se tornar atraente para nós. Imaginamos que não há nenhum absurdo ao dizer que Deus, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está nos céus. Porque, inclusive, nós confessamos nas palavras do credo apostólico que após Jesus Cristo dar a sua vida em nosso favor, morrer na cruz, ser sepultado, ele ressuscitou dos mortos, e assim como está colocado, nós confessamos a nossa fé, ele ressuscitou dos mortos,
subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Por isso, aqueles teólogos e também ainda hoje muitas pessoas creem que Jesus Cristo está lá e que não tem mais nenhuma ligação com nós, a não ser no dia do juízo final, onde ele então virá para julgar os vivos e os mortos. Porém, se nós olharmos para a palavra do nosso Deus, nós vamos ver que ela nos ensina que Jesus não apenas está nos céus, não apenas está sentado à direita de Deus Pai, mas que Jesus continua sendo vivo e ativo em nossa vida, presente na vida de cada um de nós. E por isso nós queremos olhar para alguns textos. Existe uma série de textos que fala dessa presença de Deus em nossa vida. Mas eu quero trazer algumas promessas do próprio Jesus e algumas vezes que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Portanto, quem não tiver a sua Bíblia em mãos, conseguir pegar uma caneta ou algo para anotar esses textos, para depois também, se quiser assim, refletir sobre eles. O primeiro dos textos que eu trago para vocês é o texto de Mateus 28, versículo 20. Jesus estava subindo aos céus, estava sendo levado aos céus. Ele pede que seus discípulos passem então a batizar pessoas para que elas se tornem seus seguidores. E a última frase de Mateus, do Evangelho de Mateus, nos é dito da seguinte forma: Jesus nos diz o seguinte: lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias, sim, não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Jesus anuncia a sua morte e diz que voltaria. Muitos interpretam esse texto dizendo, não, mas essa volta vai ser no dia do juízo final. Mas logo adiante, Jesus também diz, no mesmo capítulo 14, no versículo 23, nos diz o seguinte, e aí de uma forma muito clara, ele diz assim, a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará. E o meu Pai e eu viremos viver com ela. O meu Pai e eu viremos viver com ela. Ou seja, aquele que ama a palavra de Deus, aquele que segue a vontade de Deus, certamente também está na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele vive em nós. Ele virá viver em cada um de nós. Ainda trago duas afirmações do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo confessava de uma forma muito clara a sua fé na presença viva de Jesus em sua vida. Gálatas capítulo 2, versículo 20, texto que é colocado também aqui para vocês. Já usei esse texto em outros momentos também, ele nos diz assim, o apóstolo Paulo confessa assim, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E por fim, então, relembro mais uma vez o texto de Efésios, texto que nós lemos há pouco, e agora olhando de uma forma mais específica para o que ele diz assim, quem desceu ao mesmo que subiu, acima e além dos céus. E aí eu quero parar um pouquinho aqui nessa expressão. Por que o apóstolo Paulo tinha essa fé? Porque inspirado por Deus, ele nos diz que Jesus subiu acima e além dos céus. Talvez é um dos textos que fala de uma forma mais clara na sua palavra, na palavra do nosso Deus, de que Jesus não está apenas lá nos céus, sentado de onde observa tudo aquilo que acontece. Jesus está em toda parte. E aí ele completa dizendo para encher todo o universo com a sua presença. Muitos são aqueles que não acreditam nessa palavra. Muitos são aqueles que defendem que Deus está distante do ser humano e que nós precisamos buscar com todo esforço e é muito difícil alcançar a presença do nosso Deus. Mas a palavra de Deus é muito clara ao nos dizer, Deus quando é levado, ou Jesus quando é levado aos céus, agora ele está
em toda parte, em todo lugar. Portanto, é tolice pensar que Jesus não pode estar conosco ou em nós e ao mesmo tempo estar sentado à direita de Deus. Ele é Deus. Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ao mesmo tempo que ele está aqui, ele está no céu e está em todos os lugares deste universo, como diz a palavra, o nosso Deus. Lutero, em sua época, explicou da seguinte forma, de uma forma muito simples, mas muito prática, essa sua fé de que Jesus Cristo, ao ascender aos céus, agora está em toda parte. Ele diz assim, Lutero explicando esse texto, diz assim: dizer que Jesus ascendeu ao céu não é o mesmo que subir uma escada dentro de casa. Significa, sim, que ele está acima de todas as criaturas, em todas e além de todas as criaturas. Portanto, ele agora tem todas as coisas diante dos seus olhos, mais do que eu tenho, do que você tem diante dos seus olhos. Ele está também mais próximo de nós do que qualquer outra criatura pode estar uma da outra. Lutero tinha essa fé muito presente em sua vida. Ele está acima de todas as criaturas e além de tudo. Diante dos seus olhos está tudo aquilo que acontece em nosso mundo. E por que isso é tão importante para nós? Por que é tão importante você saber que Cristo está aqui na sua vida? De novo, olho para algumas palavras do Lutero quando ele explica a importância dessa presença em Jesus ou do próprio Deus em nossa vida. E para falar sobre isso, ele nos diz o seguinte: como Cristo vive em você, você pode ter a certeza que ele destrói as obras do demônio, do pecado, da morte, da tristeza, do medo, do temor e de todos os males. Mas não é tudo, mas isso não é tudo. Como ele vive em você, ele também agora transforma tudo isso em esperança, justiça, paciência, alegria e paz dentro de você. Crer que Cristo está do nosso lado faz toda a diferença em nossa vida, pois em todos os momentos nós podemos ter a certeza de que Ele está com cada um de nós. Paramos então de olhar numa vida que viria a acontecer com Deus no futuro, quando nós então partirmos deste mundo e estaríamos junto a Deus nos céus, e passamos a olhar para uma vida já aqui no presente, junto do nosso Pai Celestial, junto de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Claro que enquanto estamos aqui neste mundo, não vivemos de uma forma completa a experiência de estar e de ver o nosso Deus face a face. Mas um dia sim, lá nos céus, estaremos diante do nosso Deus. Ao olhar desta forma, também nós podemos ter a certeza de que as palavras de Jesus, ditas lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto, também são ditas a cada um de nós hoje. Da mesma forma como Jesus ensinou em seu tempo, os seus discípulos, aqueles que estavam diante dele, ele continua chamando a cada um de nós para perto dele, pois o reino dos céus, o reino de Deus, está próximo. Na teologia nós lembramos ou falamos disso usando uma expressão, o reino da graça. Deus olha através da sua graça, do seu amor a cada um de nós. E isso ainda acontece hoje. Ele está próximo, está perto de mim e de cada um de vocês, em todos os momentos. Realmente, em todos os momentos da nossa vida. E para finalizar esse momento de estudo, eu quero olhar um pouquinho de uma forma específica para essa pergunta: onde está Deus? Na grande maioria das vezes, as pessoas fazem essa pergunta quando acontece alguma coisa de ruim em sua vida. Acontece algum problema, alguma tragédia, alguma coisa que nós não concordamos.
E diante desse momento ruim, desses tempos ruins, logo as pessoas questionam a existência de Deus ou a presença de Deus em sua vida. E às vezes, ou por vezes, questionam a nós cristãos: poxa, onde está o teu Deus? Diante de tanta dificuldade, de tanto problema, de tanta coisa ruim que acontece. E a resposta que nós podemos dar é muito simples e muito prática. Deus continua aqui, do nosso lado. Assim como Ele está do nosso lado nos momentos de maior alegria que nós passamos aqui neste mundo. Assim como Ele vibra com todas as nossas conquistas, com tudo aquilo que nós conseguimos aqui neste mundo que nos traz alegria, e que Deus vibra com cada um de nós, assim Ele também nos momentos de maior tristeza, Ele chora com cada um de nós. E Ele está perto de cada um de nós. Muitas vezes, aqueles que fazem essa pergunta, onde está Deus, não conseguem compreender que o agir de Deus em nossa vida é muito diferente do que aquilo que nós gostaríamos, ou a forma é muito diferente do que a forma que nós gostaríamos que fosse. Porque enquanto nós vivemos aqui nesse mundo, o diabo, o mundo, a nossa carne estão ao nosso redor. Nos cercam de pecados, de maldades, e eu chamo a atenção em especial para estes três, mas em especial para a nossa carne. O eu humano, o ser humano é capaz de cometer muitas atrocidades diante do livre-arbítrio que Deus concedeu a cada um de nós, para viver aqui neste mundo e tomar decisões do que fazer. Mas a grande maioria das vezes, as decisões nossas, quando não tomadas baseadas na palavra de Deus, vão muito ou são muito diferentes do que aquelas que são orientadas sob a palavra de Deus. E Deus nos alerta que quando nós tomarmos essas atitudes ou essas decisões, também viriam as consequências do pecado. E muitas vezes as pessoas se questionam da presença, da existência de Deus quando sofrem as consequências do seu próprio pecado, das suas próprias tomadas de decisões que vão diferentes ou são diferentes da palavra do nosso Deus. Deus sempre esteve e sempre está ao nosso lado. Ele olha e está com tristeza do nosso lado no momento de sofrimento e com alegria do nosso lado quando nós nos alegramos. Onde está Deus? Ele está aqui comigo, está aí na sua casa, está aqui do meu lado, está aí do seu lado. Isso quer dizer que nós estamos livres de qualquer pecado, de qualquer sofrimento? É claro que não. As consequências estão presentes em nossa vida. Mas isso quer dizer e quer nos animar a buscá-lo e a ter uma relação cada vez mais próxima com Ele. E quando isso acontecer, nós podemos ter a certeza que nós estamos seguros em seus braços. Que assim seja, hoje e sempre. Pense nisso. Amém.